de bola, Tição, programa de preto voltando aqui na Causa Operária TV com essa vinheta espetacular, meu irmão. Tá achando? A gente ficou de fora aí um tempinho. Tudo bem que não demora 2 meses para fazer uma vinheta, mas enfim, vinheta nova, maravilha. Isadora, boa noite, beleza? Boa noite, Juliano, voltando aqui com o Tição. E ó, foi uma entrada de respeito, hein, com essa nova vinheta. E ó, voltamos, Juliano, ó, nós voltamos mais inteligentes depois aí de um curso como foi o da última universidade sobre o stalinismo. E bem, vão ter outros cursos aí, o Tição vai continuar, a gente vai voltar a estar ao ar ao vivo, porque faz falta, né, Juliano? Ah, não, com certeza. Nosso programa ao vivo aqui é muito legal. Tá aqui com os companheiros da COTV. Eu acabei de sair do Zona do Agrião, já aproveitando a deixa, faço a convocação, a chamada aqui. Todos os companheiros estão assistindo para compartilhar o nosso programa, né? A gente tá com a nossa exibição, é todas as quintas-feiras, às 19 horas. Você que está acompanhando a questão de negros, você que acompanha o nosso coletivo, você que acompanha as nossas matérias no Diário Causa Operária, aqui estamos aqui na COTV. Se inscreva, né, no canal, agora é 24 horas, vocês podem assistir aí. Você pode ligar a televisão sábado, meia-noite, tem programa da COTV lá, e é bom, hein? Eu já fiz isso e foi muito legal. Se tornem membros, façam suas contribuições, façam suas considerações, perguntas aqui no chat da COTV também. Muito bom estar voltando aqui do Tição Programa de Preto e destacando que hoje nós teremos um convidado muito especial, nosso querido mestre Roxinho, um capoeirista, já esteve conosco aqui no Tição Programa de Preto e em outras oportunidades vai falar um pouco sobre capoeira. A gente está com uma campanha aí no coletivo de negros João Cândido sobre a importância cultural e mesmo da prática da capoeira, da qual eu e Isadora estamos praticando ainda no cordão branco, mas é questão de tempo para a gente subir ali, de acordo com o nosso querido instrutor Muafa, não é, Isa? É isso aí, pois é, a gente estamos aí na capoeira e também empenhados nessa campanha em torno da capoeira, então a gente já iniciou uma série aí de entrevistas e agora trazer sempre um capoeirista, um mestre, para ajudar aí a estimular que as pessoas façam capoeira, se organizem, né, usem a capoeira como autodefesa, enfim, importante aí um legado do povo negro, uma luta muito importante. E, bem, Juliano, só para destacar, hoje também nós voltamos aí com tudo, hoje é 18 de março, e completamos 150 anos da Comuna de Paris. E eu gostaria de destacar porque o JCO, ele vai trazer um especial aí sobre a Comuna de Paris, e tem um texto do C.L.R. James, um negro aí, muito importante da teoria, um texto muito bom, falando aí sobre a Comuna de Paris. Essa edição é 1151, então os companheiros que quiserem essa edição, entre em contato conosco, procure aí um militante para ter acesso a esse jornalzão que existe aí há 40 anos, impresso semanalmente. Exato, importante mesmo destaque o teórico, escritor C.R.L. James. Ele contribuiu bastante para o debate marxista a respeito da luta do negro, e aí estampa nosso jornal impresso semanal. Você, inclusive, pode estar assistindo, pode fazer a sua assinatura digital, está disponível já. Você pode fazer assim, ter o PDF, né? Você está preocupado com Covid, tem alergia ao jornal? Não tem problema. Nós estamos com a assinatura em PDF, você pode fazer aí no... Eu não lembro muito bem o link, Isadora. Você tem de cabeça o link de assinatura? Seu áudio está mudo. Eu vou confirmar, Juliano, que a gente sempre também confunde o finalzinho, org, br.com. Eu também sei pra... Então vamos lá no nosso ponto de história. Ainda nós temos aqui o aniversário de morte de ninguém mais, ninguém menos, Charles Edward Anderson Berry, ou Chuck Berry, para aqueles mais íntimos, o pai do rock and roll, né?
um músico negro nascido em St. Louis em 18 de outubro de 1926, vindo a falecer somente em 2017, em 18 de março, há exatos 4 anos atrás. Nós aqui da Causa Operária, né, tiramos um caderno cultural só dedicado à vida de Chuck Berry, mas não é só, nós também gravamos, né, eu e os companheiros do Música de Classe, gravamos o podcast, agora não sei se é o número 1, será que é o número 1? Eu acho que é o podcast número 1, deixa eu só confirmar aqui se é o primeiro. O podcast Música de Classe número 1, vocês podem achar na Rádio Causa Operária e também no YouTube. Ele tratou justamente do Chuck Berry, dada a importância que ele tem para nós, roqueiros, para nós negros e também para a cultura, para a história do rock em geral. O Chuck Berry, ele inaugurou, né? Ele, na verdade, inaugurou toda essa questão da presença de palco, do agito, da animação, daquela energia toda da juventude canalizada ali nas suas 6 cordas de sua guitarra. Influenciou praticamente toda a geração posterior a ele, né? Influencia até hoje os roqueiros, muita gente ainda toca as bases, ou tem praticamente a mesma postura de palco que o próprio Chuck Berry inaugurou, com músicas como Johnny B. Good, né? Um clássico do rock and roll, Maybelline, Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music, enfim, uma série de outras canções aí de rock que fizeram parte da história mundial do rock and roll e especialmente da questão do negro, né? Porque finalmente ao longo dos anos, das décadas aí, deu a imprensa cultural, musical, deu a impressão de que o rock teria sido uma criação, um desenvolvimento de brancos, mas efetivamente a sua criação e o seu também desenvolvimento se deu pelas mãos dos negros, né, especialmente dos negros norte-americanos. O podcast Música de Classe, inclusive, tem outros tantos temas a esse respeito, né, da influência da música negra não só no rock and roll, mas em suas outras vertentes, como o próprio jazz e o blues também, rhythm and blues, enfim, uma série de outros temas aí interessantes que a gente aborda no podcast Música de Classe. E aqui hoje, Chuck Berry, a gente marca aqui os seus 4 anos de seu falecimento. Viveu bastante, né? Teve uma série de problemas com a polícia, desde moleque até velho. Chuck Berry foi uma pessoa perseguida pelo sistema repressivo norte-americano. Finalmente, eles nunca aceitaram, né? Nem nas artes, nem em outras áreas do conhecimento, a proeminência de um negro, né? É uma perseguição constante. A gente vê isso na vida do próprio Berry, mas também na vida de outros artistas tão importantes quanto ele próprio. Bom, eu ficaria por aqui com relação ao nosso ponto de história e já entraria aqui num tema polêmico aqui do nosso programa. Eu acho que é importante a gente tratar dele, porque envolve um debate que está na esquerda e envolve também as atividades gerais do próprio PCO diante dos acontecimentos, que é a questão do fica em casa. Eu puxei essa polêmica, Isadora, especialmente porque o movimento negro tem uma defesa do hashtag fica em casa. Mesmo após um ano de pandemia, mesmo após um ano de que boa parte da população negra não tenha conseguido fazer a quarentena, mesmo após um ano de tragédia no meio da população negra com relação ao desemprego, saúde, etc. e tal, a gente vê que o que está sendo organizado, no geral, né, não só para a esquerda do movimento negro, mas a esquerda pequena burguesa no geral, são mobilizações, quando muito, mobilizações virtuais. Eu acho que a gente está colocado para nós aqui, do próprio coletivo negro, se opor a essa política, porque o desastre, né, a catástrofe toda está sendo carregada aí nas costas pela população negra brasileira. Isadora? Eu acho muito importante fazer esse debate, Juliano, porque justamente é a população negra que é a mais afetada com a questão da pandemia, né? Seja com a própria pandemia mesmo, a doença, a Covid-19, ou seja com as consequências da questão da pandemia e a consequência da política genocida que a gente vê aí os governos levando adiante. Então,
no reunião de pauta, a gente acompanha diariamente as notícias, né, do desenvolvimento da pandemia, e muitas delas denunciando a situação dos negros, né, em relação ao desemprego é muito grande, então o pessoal que no, de fato vai ter que ficar em casa, forçado a ficar em casa porque ele está sem emprego, mas aí você vê que a população negra é a população que menos tem condição aí de se manter em casa a partir de dinheiro de herança, de dinheiro da família e tal. Então, eles precisam ir trabalhar nas ruas. A gente vê aí o aumento significativo do subemprego, o pessoal dando fazendo qualquer coisa para conseguir um valor aí para sobreviver. Então, você vê que os negros estão aí vendendo coisas no semáforo. Mas mesmo assim, uma situação muito difícil, porque aí é uma situação muito comum também os negros procuraram outros empregos, como outros trabalhos, né, como vender algo na rua e tal, mas aí com o lockdown não tem ninguém para comprar as coisas na rua, então não pode estar também vendendo na rua, né, são perseguidos aí pela polícia. E aí também tem toda a situação, né, ficar em casa, mas a gente sabe que nas comunidades, nas favelas, a maioria da população é negra, e a própria condição da casa dessas pessoas não tem como, de fato, fazer um isolamento correto. Fica em casa, mas fica aglomerado. Enfim, é assim, várias coisas afetando, graves consequências afetando a vida da população negra. Não tem, parece que não tem para onde correr, né? O trabalhador negro vai para o trabalho e enfrenta o transporte público lotado. Algo que tem até virado piada. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um pessoal casando dentro do ônibus, porque fora do ônibus não pode ter aglomeração. Eles estão aí, a polícia está invadindo festa, invadindo casa, onde tem aí um aglomerado de pessoas, mas dentro do ônibus, não tem limite de lotação. Então o pessoal, para casar, acho que também até um protesto com a situação, foi lá e casou dentro do ônibus. Mas, assim, enfim, isso aí é uma anedota, uma brincadeira diante da situação, mas a gente vê que o transporte público é uma coisa, assim, de maluco. Aí, uma coisa que eu acho, assim, é um escárnio com a população, é que os governos, eles estão fazendo todo um assédio moral contra a população. Eles estão aí usando os números de lotação de UTI, falando, não tem UTI, então fique em casa, porque se você sair de casa vai morrer. Só que aí o trabalhador, ele é obrigado a sair de casa, porque, enfim, ele é um trabalhador, ele precisa trabalhar. E aí a pessoa vai lá, enfrenta o transporte público lotado, acaba ficando doente de fato, porque se ela não se contamina no ônibus, ela se contamina na fábrica lotada, na escola, porque em muitos lugares foram obrigados a voltar às aulas, enfim, em outras situações. E aí o cara, ele de fato vê que ele está sendo jogado para a morte, né? Porque os governos estão ameaçando aí a população, falando que não tem leito, se você sair de casa você vai morrer, mas o cara tem que sair de casa e ele pensa, vou morrer, né? Ou então, se ele fica em casa, ele acaba morrendo também de fome, porque não tem auxílio emergencial, não tem nenhuma política de alimentar a população. E nisso tudo, os negros são a maior vítima dessa história, dessa política genocida. E agora a gente não pode nem também falar que é genocida, né? Capaz aí de logo a gente ser preso por denunciar esse escárnio, denunciar essa situação que a população está sendo colocada. Exatamente. De acordo com suas considerações, acho que é isso. A gente tem a experiência com o hashtag Fica em Casa já durou um ano. Não dá mais para ficar aguentando essa explicação para não fazer nada. Né? Eu lembro, inclusive, muito bem que quando estrangularam o João lá no mercado do Carrefour, esqueci o sobrenome dele, João Alberto, saiu um personagem, não sei quem foi, se foi o Jones Manuel ou se foi o outro lá, que falou que não era para fazer nada porque a repressão iria aumentar contra a população caso houvessem protestos contra o que foi feito pelo Carrefour contra João Alberto. Fato é que todo mundo, isso antes da pandemia, a esquerda de conjunto, se escora em alguma explicação para não fazer nada. Agora é o seguinte, são 3 mil morrendo por dia, né? Todo mundo sabe quem finalmente está morrendo
é quem não tem acesso aos recursos, né? Quem não tem dinheiro para se tratar, inclusive fora do país, ou seja, a população pobre. Começaram a morrer pessoas sem oxigênio em filas, aguardando UTI, sendo que esses marginais do controle do Estado estão aí há um ano e não conseguiram arrumar uma UTI, como se a UTI fosse uma máquina de outro mundo, como se uma UTI fosse um negócio que custasse trilhões de dólares, é a coisa mais simples que tem. Passou-se um ano, eles não compraram nada, não investiram dinheiro em nada, entregaram todo o dinheiro do Estado aos banqueiros, e agora a população começa a morrer por falta de ar. Por isso que é preciso acabar com esse negócio em termos de mobilização, de manifestação de protesto, acabar com a questão do hashtag Fica em Casa. Não dá mais para ficar em casa. Isso quem teve o luxo, o privilégio, né, grandíssimo privilégio de ficar em casa, que isso daí é um luxo total. Como a Isadora falou, a população está aí pegando o Covid todos os dias, né? Aqui em São Paulo tem esse malandro demagogo do João Dória, que fica chorando aí na hora do almoço, mas para fechar o raio daquela estação da Praça da Sé e colocar de fato uma quarentena com apoio, né, financeiro, suporte financeiro ao trabalhador, 2, 3 mil reais por trabalhador aí que fica em casa, isso aí ninguém faz, né? Mas aí liberar o metrô lotado, né, toda segunda-feira, segunda a sexta-feira, nos horários de pico, é impossível o ser humano não pegar o coronavírus. E quem pega busão, quem pega metrô, com certeza é a população pobre. Então, está mais que na hora da gente lutar contra os direitistas, né? E o único efeito o único resultado positivo que pode dar contra a pandemia é o povo na rua. Não tem, como tudo até hoje sempre foi assim, não é nenhuma novidade, né? Apenas a mobilização do povo é que pode dar algum resultado. Eu queria já, de antemão, Isadora, ver se você pode falar um pouco do nosso ato. Eu acho que é importante essa questão do ato do dia 31 de março. A direita está assanhada, o Covid matando 3 mil por dia, o Dória chora, a esquerda pretende fazer atos virtuais, mas nós estamos chamando uma atividade, não é isso mesmo? Exato. No sentido de que tem que ser feito algo mesmo nas ruas, a esquerda tem que se levantar diante de toda essa situação, porque agora não é só mais contra o genocídio da pandemia. A gente vê aí que a direita está assanhada para atacar cada vez mais os direitos democráticos da população. Então você vê aí cada vez mais sendo usada a Lei de Segurança Nacional, algo que, assim, eu acho que o Partido da Causa Operária deveria mudar o nome para o partido, eu avisei. Claro que a gente não tem essa política, porque é uma política sectária, né? Mas a gente estava fazendo uma denúncia aí em relação ao uso da Lei de Segurança Nacional contra os direitistas, que isso se viraria claramente contra a esquerda. E hoje mesmo a gente tem a notícia aí de que 4 jovens militantes do PT foram presos por estenderem aí uma faixa contra o Bolsonaro. Então, nesse sentido, agora para o dia 31, a direita, assanhada também pela situação, está chamando aí mobilizações em defesa, em comemoração, o golpe de 64, e nós, Partido da Causa Operária, como sempre, mantemos a nossa política de ir para as ruas, fazer as lutas nas ruas, e eu acho que esse é o momento, tem que deixar essa política do fique em casa, não existe isso para a população pobre, para a população trabalhadora, diante aí de inúmeras situações, né? Não existe esse negócio de fique em casa, e a situação está cada vez pior, e o único jeito da esquerda se colocar aí diante das necessidades da população, da situação política, é estar nas ruas. Precisamos enfrentar a direita, precisamos enfrentar o fechamento do regime, precisamos pedir que medidas contra a pandemia, medidas sérias sejam feitas, precisam comprar urgentemente as vacinas. Até agora não foi vacinado nem 5% da população brasileira, depois de 3 meses eles terem anunciado aí o início da vacinação. Então, assim, motivo para ir para a rua não falta. E agora a gente vê aí que, de fato, se todo mundo ficar em casa, nem na casa vai ficar, vai todo mundo para a cadeia, porque tem imagem de trabalhador sendo preso porque foi trabalhar,
estava trabalhando na rua, e agora tem a ameaça declarada dos militares contra a população, a imposição aí de um outro regime ditatorial, um aprofundamento aí do golpe que nós estamos vivendo. Então tem que ir para a rua. Não é segredo essa questão, porque a população está na rua. Só falta a esquerda sair debaixo da cama e também se juntar à população, se organizar. O próprio Lula falou, né? Tem que pegar o jornalzinho e ir para a feira conversar com a população. E, inclusive, falando aí da questão do Lula, a candidatura do Lula vai ser garantida a partir da mobilização, a partir de uma campanha mesmo junto com os trabalhadores, porque se depender aí dos militares, não vai ter nem Lula nas eleições, e pelo jeito não vai ter nem eleições, né, com essas ameaças que os militares estão fazendo contra a população. Exato, já para aproveitar a deixa da discussão e para o tema central do programa, que é a questão do toque de recolher, né? São Paulo e várias capitais e municípios, eles tiraram uma política muito, muito genial para combater o coronavírus, que é o toque de recolher ou toque de aviso de restrição ou qualquer nome que você queira dar para isso daí. Eu vou resumir um pouco a história, que é a seguinte. Por exemplo, em algumas cidades, das 22 às 4 horas da manhã, existe esse toque de recolher. Em outros existe o lockdown o dia inteiro. Em outras, uma série de medidas tomadas pelo Poder Executivo para supostamente combater o Covid, evitando a aglomeração de pessoas. Bom, em primeiro lugar, precisa tirar essa desculpa esfarrapada de aglomeração, com base no que foi discutido até agora, que é justamente a questão do trabalho, do transporte público, dos grandes fatores de distribuição do Covid em nível nacional. Quer dizer, não é com o impedimento de atividades noturnas, né, que a gente vai combater o Covid. Em segundo lugar, e aí é bem fácil perceber, vendo até mesmo as fotos e o que de fato está acontecendo, esse toque de recolher, esse toque de restrição dos mais variados municípios, aqui em São Paulo eu acho que é especial, ele está servindo aí de base para só aumentar a repressão contra a população pobre e negra. Não tem não cumpre nenhum outro objetivo, não cumpre nenhuma outra finalidade. Eles estão fechando bailes funk, festas, e é tudo assim, a sua maioria esmagadora nas periferias aqui de São Paulo, na grande São Paulo, etc. e tal. Eu vi que algumas festas de ricaços foram fechadas, mas, claro, essas de ricos são fechadas de maneira bem mais, né, educada. Chega lá um policial, conversa, fala que não pode ser assim, que não é justo, veja bem, cuidado, vocês estão colocando suas próprias vidas em risco. Mas em outras, que é a maioria das situações, dos casos, o toque de recolher é simplesmente a repressão tal qual a gente já conhece faz tempo, que a repressão a esses bailes funk, etc, de rap, etc e tal, realizados na periferia. Eu acho assim, né, que uma coisa que teria que destacar, eles não dão nada, né? Não existe, até hoje não vi a distribuição de máscara diante da pandemia. Vocês poderiam pensar, né? Não, o natural é que o pessoal distribuísse máscara aí, né? É uma pandemia de Covid, vamos pelo menos distribuir máscara. Não, o Estado não conseguiu fazer isso daí. Teste, quem viu, viu, quem não viu, acho que não veio nunca mais. Vacina, bom, a vacina também virou aquele mito, uma espécie de mito que está correndo por aí, mas ninguém sabe o que está acontecendo. Emprego não tem mais também. Quem tinha perdeu, quem não tinha agora então está morando no meio da rua. E diante de tudo isso, alguém vai lá e organiza uma festa na periferia super tradicional, comum também, que está acontecendo faz muito tempo. Não é nenhum selvagem ou monstro desumano que eles buscam apresentar aí. E o cara fala, olha, bom, do jeito que está o negócio, cá entre nós, é melhor fazer alguma festa. E natural. Natural, eu também acho super natural, porque vou falar para vocês, viver do jeito que esse povo está vivendo aí, e depois não poder fazer nada, é um negócio muito escandaloso. Lógico, está totalmente desmoralizada a questão da quarentena, até porque nunca nem existiu para a população pobre,
E o que eles estão fazendo é prender 100, 50, 200, agora sob o pretexto do combate à pandemia. Se antes, né? Se antes as prisões, elas tinham os impedimentos de baile funk tinham previsões legais, né? Falta de segurança. Quem não se lembra dos bailes funk fechados aí por falta de extintor, pela falta de segurança daqueles que lá estavam, etc. e tal. Destacaria até que teve o famoso baile em Paraisópolis, em dezembro de 2019, antes da pandemia, que a polícia foi lá e matou 9 pessoas no pulso, sem pandemia e sem nada. Então, essa questão do toque de recolher, efetivamente, nas capitais está servindo apenas para, como sempre, a limpeza social e racial. Não cumpre nenhum único objetivo de combate ao coronavírus. Ao invés desses brucutus vestidos de cinza aí, chamado de policial, ao invés desses animais não irem lá entregar máscara, álcool gel e pelo menos contornar o problema, eles são contratados aí para reprimir, espancar a população, fichar todo mundo, prender todo mundo, em uma ação que todo mundo sabe. Só também, se for para isso, só ajuda a espalhar o próprio Covid. Né? Mas enfim, era isso que queria dar o pontapé na discussão. Isadora, debate, repressão, combate ao Covid. O que tem uma coisa a ver com a outra? Juliana, eu só queria saber, o pessoal vai preso, mas é uma cela para cada pessoa? Como é? Porque eles não tem aglomeração na cadeia? Porque, assim, o que tem de denúncia da situação das pessoas presas durante essa pandemia, e é denúncia gravíssima de presídios que estão sem água, sem visita da família, porque a justificativa aí que por conta da pandemia, só que aí as pessoas que estão presas estão passando fome porque dependiam da comida que a família levava. Não tem teste, não sei. Então, tipo assim, primeiro, né, prende pra quê? Pra aglomerar mais, né? Mas aí acho que como é aglomeração organizada pelo Estado, acho que pode, porque inclusive, volta aqui destacar a questão dos transportes públicos, né? O metrô, eu fiz até uma coluna recentemente justamente denunciando que organizadores e funkeiros, MC e tal, tinham sido presos por conta de organização de bailes. Aí eu pensei, bem, coloquei na coluna, se o baile funk for nos metrôs, for nos ônibus lotados, ninguém vai ser preso. Porque até agora eu não vi ninguém ser responsabilizado pela aglomeração de milhões de pessoas. Vale lembrar que o transporte público aqui de São Paulo ele é usado por milhões de pessoas. Não vi em nenhum lugar que João Dória, que Covas, que outros governadores aí, outros prefeitos de cidades grandes, onde a gente vê essa superlotação nos transportes, foram presos ou pelo menos foram responsabilizados por essas aglomerações. Porque não tem baile em periferia que vai aglomerar mais pessoas do que o metrô daqui de São Paulo. São milhões de usuários. Então você vê, de fato, a medida é só para reprimir a população. E como o Juliano colocou, estou de acordo, nós estamos aí já há 1 ano de pandemia, até agora não foi feito absolutamente nada, não tem vacina, não, a direita, a única coisa que ela organizou foi o genocídio. Agora a gente está mais aí, já está com mais de 3 mil mortes diariamente, com uma previsão de até o final de abril chegar a mais de 4 mil mortes por dia. E aí o culpado é o baile funk lá da periferia, de um cara que não está tendo nenhum tipo de assistência em relação à pandemia. Álcool gel sendo entregado pelo Estado, nem nos sonhos. Máscara, teste, vacinação, nada. Aí não tem. A casa que ele vive é uma casa aí que ele já está aglomerado com a família dele, já está aglomerado com o pai que acabou de chegar do trabalho, também estava aglomerado. Assim, tudo aglomeração normal para o pessoal. Aí vai lá num baile funk, chega um policial falando que está impondo aí a segurança sanitária, que eles estão preocupados aí com a pandemia, que estão tentando fazer o controle da pandemia. Eu não sei, eu acho que nenhum roteiro aí de filme de terror poderia ser tão ruim, tão assustador quanto a situação que a gente está vivendo, né? E aí agora você ser preso, você ser levado aí para uma sala que vai te fechar com mais 40 pessoas, porque essa é a situação das cadeias brasileiras, da onde que isso aí seria uma medida para combater uma pandemia?
É uma loucura. Exatamente. É uma questão muito absurda, né? E tem isso mesmo, né? A aglomeração causada pela prisão, né? E a gente nem chegou nesse ponto aí, que é a questão do sistema prisional, né? Se você quer reduzir a aglomeração, pode começar pelo sistema carcerário. Se tem um local onde o coronavírus está totalmente descontrolado, com pessoas encarceradas, quer dizer, não tem jeito mesmo de manter distanciamento social. É o sistema carcerário, que já era lotado antes do coronavírus, lá chegou, as pessoas estão morrendo, né? A gente tem denúncias aí de familiares de presos que estão doentes ou mesmo morrendo de coronavírus, só que não tem. O Estado está deixando acontecer. Se já deixa acontecer aqui fora, né, para a gente que está solto, imagina o pessoal que está preso. Isso daí está uma loucura total. Quer dizer, também isso, né? A própria questão da pandemia colocou a necessidade de lutar pelos direitos democráticos dos presos. O pessoal não pode ficar preso lá. E, inclusive, se eles falaram no começo da pandemia, se tem um local que tem alguém com coronavírus, o local tem que ser evacuado. Cadeia também. Se tiver alguém com coronavírus, tem que evacuar. Vai soltar todo mundo? Vai soltar todo mundo. Paciência. O Estado é incapaz de cuidar do pessoal, de dar um tratamento humano minimamente humano para quem está preso. Bom, solta todo mundo. Quem foi que falou que tem que prender o pessoal, deixar morrer por coronavírus, mofo, pneumonia? Quem foi que falou que isso está permitido? A lei proíbe tudo isso daí. Obviamente, se existe, né, algumas disposições de combater o coronavírus, deveríamos começar por aí. Os presídios, 900 mil pessoas estão encarceradas, né, no país, pelo menos. Nós estamos aí chegando à marca de 300 mil mortos. Não se sabe a contabilidade oficial do Covid nas penitenciárias, é um número escuro. Ninguém sabe quantas pessoas já faleceram no sistema prisional brasileiro. Então, companheiros, tem bastante. Não faltam, né, reivindicações para que a gente possa organizar nossas atividades, nossos atos. Né? Tudo que está sendo feito pela direita, né, tão somente largar o pessoal à própria sorte. Né? As mortes aumentam todos os dias por conta disso daí. E essa questão do toque de recolher é isso. Imaginem vocês, né? O cara chega a viatura com tanta coisa acontecendo no país, 3 mil pessoas morrendo por dia, o cara vai lá fechar uma festa na periferia de 50 a 100 pessoas. Né? A que pretexto seria o fechamento dessa festa? E eu também me somo à colocação da Isadora. Já tive o desprazer de passear em um camburão cheio. Eu acho que ali não se guarda muito o distanciamento social, não. O isolamento social dentro de um camburão não é lá essas coisas. Então, eu acho que as prisões, inclusive, acho que a polícia poderia ir trabalhar. Se quiser uma medida boa para combater o Covid, tira os policiais da rua, entendeu? Manda o pessoal descansar, põe um jaleco aí branco para eles entregarem máscaras nos terminais de ônibus, porque não está dando muito certo o combate ao Covid através da repressão contra a população. Eu acho importante dizer isso porque existe uma campanha e ninguém fala nada. Né? Que não, fecharam uma festa, aí fica aquele negócio mudo. Né? Nossa, fizeram uma festa. Eita, um baile funk. Eles se reuniram num baile funk. Não, até parece. Todo mundo sabe que a burguesia, a classe média, todo mundo lembra do Réveillon. Quem não se lembra do Réveillon? Todo mundo fez festa aí em tudo quanto é lugar. E lógico, se o pobre faz festa, meu amigo, aí não pode. Pobre só pode pegar coronavírus, morrer, trabalhar com micharia. Festa não, festa tá proibido, porque aí vai transmitir o coronavírus com essa festa aí. Tudo bem, mas e o metrô da Sé que eu pego às 7h30 da manhã? Tem gente até em cima de mim, assim, em pé, nos meus ombros. Isso aí não passa Covid nenhum? Não, mas aí nós estamos vendo, né? Vamos ver de diminuir aí como é que é? Diminuir a quantidade de pessoas nas ruas. Agora eles vão até antecipar o feriado de novo. Tô vendo que vai De ter vídeo novo. de novo. Vai ter dia da consciência negra agora, na semana que vem. Não, e ó, Juliano, só uma denúncia em relação a esse negócio do feriado. Porque no carnaval, eles não teve feriado.
Eles colocaram, foi dia normal, um monte de gente trabalhou, não foi feriado. E aí, eu lembro que eu brava, eu falei, ano passado, pra falar que tava fazendo algo contra a pandemia, eles adiantaram aí os feriados para ter o feriado prolongado e falar que tava fazendo lockdown, diminuir o número de pessoas na rua. Mas aí no carnaval, que era uma data para poder fazer isso, não teve o feriado justamente para, sei lá, porque eles não queriam que o pessoal se juntasse, não queria que tivesse festa, nem nada. Aí o pessoal teve que. O bloco do carnaval foi no metrô, porque lá tava tudo lotado. Então você vê, é um escárnio com a população. E, inclusive, outra coisa do metrô. A campanha do metrô é Juntos contra o Coronavírus. Aí você fala assim, mas por que juntos contra o coronavírus? Né? Porque eles querem dizer que, tipo assim, o governo tá junto com a população combatendo o coronavírus. Mas é mentira, porque a única coisa que tá junto é todo mundo lá no metrô. Tá todo mundo bem junto mesmo. Todo mundo lá é juntíssimo. O Dória, o Covas, todo esse resto aí tá tudo bem longe. Eles estão se cuidando mesmo. Então, você vê, não tem política nenhuma. E o que acontece? A esquerda vai fala, né, que ataca a nossa denúncia e tal, fala que nós somos negacionistas. Que, tipo, a gente tá negando aí que as festas vão transmitir o vírus para as pessoas e que os jovens têm aí a ideia de que eles não pegam o vírus, mas eles podem pegar o vírus nessa festa e levar para os pais, levar para as pessoas mais velhas. Bem, se a polícia, se os governos aí, Dória e tal, eles estão preocupados com a população mais velha, então eles que tratem de vacinar todo mundo, né? Eles que tratem aí de fato vacinar as pessoas mais velhas, os mais jovens, tratar de vacinar todo mundo. Se eles estão preocupados mesmo com a segurança sanitária, então eles que arranjem aí as vacinas necessárias e vacinem todo mundo. Eles que levem uma política de combate à pandemia séria. Agora, vem me falar que prender todo mundo de uma festa é combate à pandemia? Bem, aqui na minha testa vocês estão vendo, não tá escrito otária, né? Não é questão negacionista. Negacionista é essa esquerda que vê a direita genocida fazer essas coisas contra a população e achar que isso é combate à pandemia. Para mim, anticientífico é você falar que vai prender uma pessoa para jogar ela numa sala aglomerada com outras tantas pessoas, numa situação sem nenhuma condição sanitária e falar para mim que isso é combate à pandemia. Não, né? Exatamente. Bom, destacando aqui mais um ponto da nossa pauta, né? Lembrando que às 20 horas o camarada Mestre Gostinho vai entrar aqui para bater um papo conosco sobre capoeira. Mas antes disso, ocorreu na imprensa, né, na própria imprensa esquerda, uma matéria dizendo que jovens da periferia saquearam o mercado, invadiram o mercado e levaram televisores, celular, levaram um monte de coisa. Eu só tenho a dizer uma coisa para ele: estão de parabéns, entendeu? Não tem jeito, não dá para ficar esperando que tudo aconteça como esses malandros do PSDB aqui de São Paulo falam que vai acontecer, que Bolsonaro vai dar auxílio emergencial. Vou falar uma coisa para vocês: auxílio emergencial de R$ 250 era para fazer qualquer pessoa invadir alguma coisa, roubar alguma coisa, porque tá na cara que eles estão cavando esse problema aí. O fato é que o problema da crise social que está no país, ela vai dar, né, lugar a um verdadeiro levante, motim, saques, porque é o que vai acontecer. Ninguém está aqui, ninguém é obrigado a morrer de fome, ninguém é obrigado a morrer de Covid, ninguém é obrigado a morrer de cacetada da polícia, entendeu? E ninguém é obrigado a ver os outros, né? Os ricaços, tudo numa nice aí, cheio de dinheiro, mantendo seus lucros, e a população trabalhadora tendo que viver desempregada à base de R$ 150. Ninguém é obrigado a viver isso daí. Então, a população foi lá, saqueou o mercado, levou um monte de coisa. Não sei nem se a gente tem esse vídeo, mas finalmente estão certos de fazer isso daí. Não está errado, não, está correto de fazer isso daí. Ninguém tem que ser punido e preso por nada, porque a situação chegou a tal ponto que a população precisa mesmo tomar medidas. Se a esquerda não quer tomar nenhuma iniciativa, quer ficar no hashtag Fica em Casa, atos virtuais, bom, vamos aguardar que a população vai acabar fazendo alguma coisa. Temos o vídeo, produção? Se tiver, pode soltar.
caralho. Arrastão, caralho. Isso daí. Ai, ai. Não, tem que entender o problema, né? A população está revoltada. Isso aqui é de menos. Se eles continuarem com essas loucuras aí, de deixar morrer 3 mil por dia, 5 mil que estão falando que vai morrer, desemprego, fome, falta de casa, não tem. Ninguém é obrigado a passar por isso, não. De jeito nenhum. A população está mais do que certa em fazer isso. É preciso se organizar e dá um caráter organizado para o problema, né? Mas é isso. Algum comentário, Isadora? Essa daí tá a tendência é piorar, porque 4 mil pessoas morrendo por dia. Auxílio emergencial de R$ 150. Eu não sei da onde que tiraram que R$ 150 é para sobreviver. Não dá para sobreviver nem 3 dias. Você almoçando, jantando, e uma pessoa. Agora imagina 150 para um mês todo. Esses saques aí, isso daí vai acontecer diariamente. E já estava acontecendo. É que esse daí aconteceu aqui em São Paulo, né? E aí o pessoal ficou horrorizado e tal, mas a gente já estava vendo denúncias de caminhões de carne, caminhões de distribuição de alimentos sendo saqueados, próximo aí comunidades que... Uma outra notícia para acrescentar a questão da dificuldade da população se alimentar, saiu uma notícia no próprio Jornal Nacional de que 80% da população de comunidade não estão conseguindo se alimentar, a não ser que seja por doações. Doação dessas ONGs, organizações religiosas, o pessoal que está se organizando aí para distribuir alimento para esse pessoal. Então, imagina, a população diante de uma situação de morrer de fome, literalmente, é questão de sobrevivência, você entrar num lugar e pegar o que você tem direito para não morrer ali, morrer diante dessa situação que a gente está vendo, né? Exatamente. Bom, já mandei o link para o nosso camarada Mestre Roxinho. Daqui a pouco ele vai estar entrando aqui conosco para bater um papo sobre capoeira. Eu destacaria só mais uma notícia, antes da gente entrar na discussão da capoeira, sobre o racismo reverso que aconteceu no. O racismo reverso, né? Por isso que a lei é boa. A lei é boa por isso. Toda lei ela surge com um objetivo canônico, né? Lindo, maravilhoso, mas no final das contas ela acaba servindo tão somente para aquilo que serve a lei, efetivamente, que é para aumentar repressão, enfim. Isadora, você tem maiores informações sobre o racismo reverso dos bolsonaristas? Exato, o que aconteceu? Em Niterói, um rapaz, um jovem negro, foi aí atacado por um grupo bolsonarista, xingou, ofendendo ele e tal, e aí ele chegou a responder e tal. E aí ele que foi acusado de racismo reverso, ele que foi levado à delegacia para acusado aí de que ele que tinha praticado racismo reverso, e ficou lá horas na delegacia até que ele conseguiu provar que não tinha sido ele que tinha praticado racismo. Eu acho importante destacar essa notícia porque a gente, nós aqui do coletivo, junto com o Partido Causa Operária, nós somos contra essas leis repressivas que falam que vai tornar racismo crime, LGBTfobia, todas essas questões, porque a gente sabe que não adiantam nada, não resolvem os problemas fundamentais dos setores oprimidos e resulta nisso. Cara, aí o negro que foi vítima de um racismo, ele que foi acusado de racismo reverso, porque ele deve ter respondido dos bolsonaristas, né, ter irritado os bolsonaristas que foram lá denunciar e ele que foi acusado. Então, nesse sentido, está aí a prova, né? Mais um a gente poderia falar, né? Nós avisamos, né? Porque diante de todas essas
aumento da repressão, a gente sempre fala, repressão não resolve nada, meu amigo, porque se resolvesse, a gente viveria no paraíso, porque o capitalismo, essencialmente, ele é um sistema opressor, né, e baseado aí na forte repressão para manter a classe operária nessa situação que a gente está vendo. Então, se repressão adiantasse alguma coisa, né, fosse bom para os negros não estariam na situação que estão hoje. Exato. Enquanto o Roxinho não entra, passar mais uma notícia aqui que eu achei interessante, pelo menos com relação à questão da Fundação Palmares, né? Que é o seguinte, a Justiça impediu que a Fundação Palmares tirasse a lista de personalidades negras que lá tem, né? Eu não sei como é que está hoje, mas se você entrasse no site da Fundação Palmares, você rapidamente ia ter acesso a uma série de lideranças, nomes e pequenas biografias de pessoas importantes para a luta do povo negro. Nada mais natural, finalmente, é a Fundação Palmares. Mas, enfim, com o golpe de Estado, teve a ascensão da direita golpista, que tomou de assalto o Poder Executivo, e começou uma limpeza, limpa dentro da própria organização da Fundação Palmares. Agora coordenada pelo senhor Sérgio Camargo, né? Esse senhor já falou, inclusive, que é contra a luta do negro, contra as cotas raciais, contra os zumbidos palmares, ele é contra a própria existência da Fundação dos Palmares. Então ele tomou posse desse cargo de maneira muito a contragosto, e desde então ele fica, eles, né, a Fundação Palmares, ficam lá na tentativa de retirar nomes de alguma importância para a luta do negro. E finalmente houve a exclusão no final do ano passado, né, no site, de alguns nomes da luta do povo negro, e o site ficou vazio. O site da Fundação Palmares, né, da Fundação Zumbi dos Palmares, ficou vazio de pessoas que tivessem representado de fato a luta do negro. A direita acha, inclusive, que não deve ter luta do negro, não deve ter organização nem nada, não deve ter direito democrático, e eles finalmente retiraram o seu caráter fundamental. A fundação tinha o objetivo, né, de promover a história e a cultura do povo negro, e o que fizeram os golpistas depois que assumiram a Fundação Palmares foi justamente acabar, ou seja, não promover a história de luta do povo negro. Então, a justiça foi acionada, né? Não é como a gente pretende que o negócio aconteça. Eu lembro muito bem que naquela época a gente até chamou a necessidade de organizar uma manifestação para impedir que o Sérgio Camargo tomasse de assalto, né, a Fundação Palmares, mas enfim, aí está a decisão revertida pela Justiça Federal para manter, né, as lideranças aí do movimento negro dentro do que vinha listado ali da Fundação Palmares. É uma derrota para os bolsonaristas, né, de conjunto, mas finalmente é preciso ampliar isso daí, inclusive colocando abaixo o regime de Bolsonaro de conjunto e tirando pessoas como Sérgio Camargo da Fundação Palmares. Bom, já está entre nós aqui o nosso camarada Mestre Roxinho. Boa noite. Eu não posso fazer a biografia do Roxinho aqui porque é muito extenso. Que é isso? Então eu peço que o Roxinho se apresente para os nossos companheiros aqui da Casa Operária TV, e em seguida a gente faz bate-papo. Joia, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo e a vocês do programa. Eu me chamo Edielson, de batismo, conhecido na comunidade da capoeira como Mestre Roxinho. Sou baiano, afrodescendente e tenho um trabalho socioeducativo a partir do Instituto Cultural Bantu, que é uma instituição não governamental que trabalha com crianças e adolescentes com capoeira Angola a nível internacional, com alguns países onde a gente atende refugiados.
E é isso, estamos aqui na luta, na resistência, com a resiliência na frente. Perfeito. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta, Isa, e depois a gente vai conversando. Roxinho, antes de qualquer coisa, a gente está aqui do Coletivo de Negros levando adiante uma verdadeira campanha em defesa da capoeira como forma não só de cultura do povo negro, mas da própria história de luta, mesmo luta física do povo negro, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, sobre essa origem da capoeira como forma de luta efetiva, né? A gente tem todo um público atual, moderno, que encara a capoeira de uma maneira muito, como se diz, muito mais cultural, muito mais estética do que como ela já foi, né? Um instrumento de resistência, de luta da população negra. Eu queria que você comentasse um pouco essa questão. Pois é, a capoeira ela nasce como uma prática corporal física e oral, né? No sentido de como instrumento e ferramenta de luta dos povos escravizados no Brasil. E a partir disso, ela nasce na zona rural, né? E muda-se para a zona urbana, ou seja, Salvador, Rio de Janeiro, Pernambuco. E na zona urbana, ela cresce dentro desse mesmo contexto na luta contra a opressão, né? O racismo, a negação da sua existência, não só como luta física, né? Ela teve várias faces, né? A capoeira ela vem tendo várias faces, como luta física, como luta, né, histórica, assim como uma luta dialética, né? Ou seja, oral, a partir do seu canto. A musicalidade na capoeira é uma das grandes ferramentas contra racismo e todas as formas de segregação ao povo preto, né? A capoeira ela é entendido por nós, eu estou na capoeira há 42 anos, e é entendido por nós que existia uma necessidade da sua expansão para que, como uma forma até de sobrevivência, né, dos mestres e mestras, mas como já sabemos que no momento da lei de sobrevivência, a gente não cria precauções ou preocupações, né, como planejamento para os resultados finais, né? A gente só pensa na necessidade do momento, que era do momento. E a capoeira ganhou o mundo de forma folclórica, né? E assim foi como o mundo conheceu a capoeira. E assim o mundo ainda digere a capoeira em alguns lugares do mundo, e até mesmo no Brasil, em alguns momentos. Ainda vê a capoeira como algo muito relé, como uma coisa chula, né? Por ser coisa de preto, né? Mas a capoeira ela tem um protagonismo muito forte na luta do povo preto no Brasil, né? E uma luta de resistência que hoje já não se usa mais na parte física como a sua luta de resistência, mas na sua própria existência, assim como na sua filosofia, né, de conteúdo histórico. Então, acompanhando esse processo da sociedade, a capoeira ela deve entender de que não dá mais para a gente sair batendo em pessoas com chapa de frente, rasteira e cabeçada, porque, consequentemente, aí eles vão encontrar o que eles mais queriam, que é prender o que eles mais gostam de fazer, que é prender o povo preto, né? Acusando de violência, etc. Então, a gente procura usar as ferramentas da capoeira no sentido, né, das resistências ritualísticas, né,
da nossa conexão direta com a religião de matriz africana, da nossa permanência e busca desse processo educativo, né, e fomentador e empoderador do povo preto a partir da capoeira, né? Sabemos que a capoeira ela dá visibilidade para o povo preto, ela dá protagonismo, ela consegue com que nós, mestres principalmente, chegue ao ponto de viajar para outros lugares, seja no Brasil, dar palestras em universidades, mesmo sem ter feito nenhuma faculdade, nem ido, muitas vezes, até dificuldade de fazer o seu próprio nome, mas consegue dialogar muito bem com a linguagem corpórea e musical, que é a capoeira, a partir dos seus valores civilizatórios afro-brasileiros, né? Então, a capoeira ela tem, sim, o seu papel na sociedade e ela vem desenvolvendo e ampliando isso nas discussões de ocupar o lugar de fala quanto prática de matriz africana dos povos de raiz dos povos escravizados no Brasil, e que ainda hoje a gente sofre muito mais porque existiu aí uma erupção de pessoas brancas na capoeira. E, infelizmente, muitos dos nossos, né, modificaram algumas linguagens da capoeira para a adesão da capoeira em alguns espaços, né, e a ascensão até dele mesmo no mundo da capoeira e na sociedade, né? E a gente entende que, às vezes, no momento de necessidade de conflito, você precisa fazer algo que lhe dê resultado imediato, mas é importante pensar nas consequências, e as consequências elas estão aí, desconfiguração de vários rituais e tradições da capoeira, né? As consequências elas estão aí, a dificuldade da implementação da capoeira na escola, principalmente agora com esse governo, né, genocida, né, de várias formas. Ele não é só um genocida do povo brasileiro, ele é genocida da cultura, ele é genocida da educação, né? E eu espero que quando, em algum momento, o Estado possa cobrar dele isso com justiça, né? De que ele está cometendo, de fato, um crime, né, com a humanidade, com o povo brasileiro. E a gente segue com a resiliência e com a luta, né, buscando dialogar hoje muito mais com os praticantes para que eles entendam que o lugar de fala da capoeira está nas mãos dos povos afrodescendentes e que a gente quer algo que nos represente, que a gente quer algo que dialogue com as nossas ancestralidades, com as nossas relações inter e espiritual, né? Então, eu acho que é importante a gente enfatizar isso. Mas há uma luta muito grande ainda pela frente para que a gente consiga atingir o que a gente acredita que é possível, para que a capoeira, na sua plenitude e respeito da sua ritualidade prática, ocupe os espaços, né, sem a necessidade da pincelagem. Tire isso, porque isso não, olha, isso aqui parece algo que não é muito legal aqui dentro, né? A gente precisa ser aceito como a gente é. E é isso. E eu gostaria de saber, assim, como você como você se envolveu com a capoeira, como que você entrou, né, iniciou o seu caminho aí na capoeira. Eu sou neto de capoeirista. O meu avô, o pai do meu pai, era capoeirista, e a primeira vez que eu vi capoeira foi por volta de 1974, e meu avô jogando capoeira, e o engraçado que naquela época meu avô escondia para a família que jogava capoeira, né? Porque a capoeira é tido como coisa de vagabundo, né? E aí meu pai,
no leito de morte, também veio me dizer que era capoeirista e que era para eu continuar com a capoeira. Mas eu terminei não aprendendo capoeira nem com meu avô, nem com meu pai. Eu sou nascido da ilha de Itaparica e, por necessidade, nós tivemos que migrar para Salvador. E lá eu encontrei a figura do mestre Vigílio da Fazenda Grande, que, consequentemente, terminou sendo a pessoa que me criou, né? Então, eu cresci na casa do mestre Vigílio da Fazenda Grande. Quando eu chego lá, eu cheguei com 8 anos, 7 para 8 anos, e fui aprender a profissão de serralheiro, que ele é serralheiro, e, consequentemente, sendo um mestre de capoeira, me levou para a capoeira, e de lá foi que eu concluí a minha relação com a capoeira, né? Ela já vem de uma forma familiar, mas eu não aprendi com meu avô nem meu pai, fui aprender com o mestre Vigílio, que, consequentemente, também se tornou meu pai. Essa foi a minha introdução na capoeira. Bom, eu queria tirar uma dúvida, né? Uma dúvida muito comum entre os companheiros que a gente entra em contato, com que a gente conversa, que são os tipos de capoeira, né? Os tipos existentes e qual que são as diferenças fundamentais entre eles, né? Mesmo você pega um rapaz muito novo querendo fazer capoeira, ele não entende muito bem onde ele quer, o que ele quer, qual capoeira que ele vai fazer, às vezes aparece lá contemporânea, ele olha, bom, não sei o que quer dizer isso daqui. Aí eu queria que você explicasse um pouco para os telespectadores, Roxinho, as capoeiras existentes, né, e as diferenças entre elas, né? Sim. A capoeira Angola, a capoeira é a capoeira de primícia, né? É a capoeira que surge pelos povos escravizados, os povos bantus no Brasil, e aí, na sequência, por volta de 1930, 1922, 1930, o mestre Bimba, que era um angoleiro, resolveu criar a luta regional baiana naquela época, que não era chamado de capoeira, porque capoeira estava no Código Penal, e ele percebeu ele via que a capoeira Angola estava passando por uma condição de repressão e difícil de apresentá-los os seus elementos principais por conta da repressão. E eles criam a luta regional baiana, tirando alguns elementos, colocando outros, e surge a luta regional baiana, que hoje chama de capoeira regional. Luta regional baiana por ser da região da Bahia, né? E aí, na sequência, passa a ser chamado capoeira regional. Da capoeira regional surge por mais... possivelmente surge na região do Rio de Janeiro e São Paulo, nasce uma outra vertente de capoeira, que é o que se chama hoje de capoeira contemporânea, a partir dos alunos do mestre Bimba, né, que estavam na Bahia estudando medicina, e o mestre Bimba ensinava na escola de medicina. Esses retornam para os seus estados de origem, e lá, né, nasce um novo estilo de capoeira, que é essa capoeira mais moderna, contemporânea. Nos anos 90, começa uma nova leva de capoeira, surgindo aí capo-jitsu, capo-box, outras formas aí de prática de capoeira mais ligadas a essas lutas de ringue, né? E não para por aí, né? Eu prefiro não citar o nome de todos, não dá para dar nome a quem a gente diz que não tem nem apelido. Então, eu cito essas porque essas elas são raízes e vem demonstrando que é possível a gente ainda dialogar, né, com alguns fundamentos que ainda se é preservado na prática delas.
Hoje, passa-se por um processo bem complicado na questão da capoeira, porque surge aí uma nova ideia de apropriação cultural, que é a ideia dessa capoeira gospel que estão tentando, né, implementar, né, eles, né, essa luta de poder, né, dos evangélicos não para por aí. Então agora eles estão criando uma ideia de capoeira gospel, né, que para nós, né, não deixa de ser um engodo, uma apropriação cultural que não é válido, o que eles, né, a gente não valida a ideia e vamos combater e debater contra esse processo, porque é um processo de descaracterização da cultura, né, de raiz africana, a capoeira, né? Eles já entram com esse processo de crítica, principalmente ao atabaque, né, dizendo que é um instrumento demonizado e por isso não deve estar na capoeira deles, né, embora eles não tenham como assumir nenhuma capoeira para eles. E isso é o que a gente pode estar dizendo quanto histórico, né, nesse processo que a capoeira vem atravessando de muita resistência e de luta para tentar conseguir se manter e manter a sua prática. A gente entende que a tradição ela não é estática, ela se movimenta, ela se transforma. A gente entende que a cultura também se transforma, mas ela não descaracteriza, né? Ela deve manter suas características aí. E essas novas ideias e práticas que vêm surgindo de capoeira é uma descaracterização, né? E principalmente uma apropriação dos povos brancos para descaracterizar, né, a cultura de matriz africana, que é a capoeira, e ocupar o espaço do mercado, né? A gente sabe que a capoeira tem um poder incrível de acessão, né, das pessoas, seja em escolas particulares e, inclusive, países no exterior. Então, tudo que é possível, uma geração de cifras, eles querem dominar, né? Porque a gente sabe que essa questão toda é uma questão de luta de poder, né, capitalista. Bom, a gente, infelizmente, é um tempo meio corrido nosso aqui. Eu queria fazer um pequeno aviso de que nós, do Diário Causa Operária, vamos publicar uma entrevista feita com o companheiro, o mestre Roxinho, nos concedeu uma longa entrevista a respeito dos mais variados assuntos aí envolvendo a capoeira. É interessantíssimo para a questão da história e da atualidade da capoeira, né? Nós, capoeiristas, acho que eu já posso dizer assim, eu e Isadora estamos fazendo capoeira, né, Isadora? É importante para quem é capoeirista também. Estamos entrando, começando aqui na história. Eu queria pedir Muito bom, nunca é tarde. Queria pedir aqui um último recado, Roxinha. Se quiser deixar um recado para os nossos telespectadores, a gente pretende chamar aqui mais vezes, debater mais vezes a questão da capoeira, mas eu queria que você deixasse um último abraço, um recado para os companheiros, telespectadores aqui da Causa Operária TV, Roxinha. Legal. Primeiro, agradecer pelo convite e dizer que a gente está sempre à disposição e a gente precisa manter esse cooperativismo, né, do nosso povo preto para que a gente consiga alcançar novos horizontes. Praticar capoeira não necessariamente significa movimentar o seu corpo. É necessário movimentar a sua mente. É necessário alimentar, né, a sua espiritualidade, né, a partir desse processo musical que a capoeira traz, linkar a sua vida, as suas bases, né, ancestrais com a capoeira.
Isso é muito importante, porque isso alimenta o seu conhecimento, alimenta o seu entendimento, né? E te coloca num espaço muito mais interessante dentro da prática da capoeira. A capoeira é acolhedora, né? E ela pede com aqueles e aquelas que são acolhidos para que cuide dela, para que mantenha, né, as suas formas, as suas práticas, os seus rituais e que respeitem, né? E dizer que capoeira é para homem, menino e mulher, não aprende quem não quer, né? Como dizia o mestre Paulo dos Anjos, na capoeira tem muito mais doutor jogando capoeira do que jogando futebol, né? Então, venha jogar capoeira, venha praticar capoeira, mas não venha transformar a capoeira. Deixe com que ela transforme você. Essa é o que eu quero dizer para vocês. E se eu puder falar um pouquinho da campanha que nós estamos fazendo, pode ser? Pode. Então, quanto capoeirista, como um militante da capoeira, a capoeira é uma política social e a gente sabe do momento em que o Brasil está vivendo, com a questão da pandemia, a nossa população está passando fome, nosso povo preto, principalmente, é quem mais sofre, é quem mais passa necessidade nesse momento por estar no mercado informal, né? E, na sua maioria, também desempregado. Então, nós estamos lançando uma campanha que chama Capoeira contra a Fome no Brasil. Essa campanha será lançada no dia 22. É uma cooperatividade entre alguns mestres de capoeira, e a gente vai estar lançando essa campanha a nível internacional para que a gente consiga o máximo de doações possíveis para comprar de 800 a 1.000 cestas básicas e distribuir em diversas comunidades, inclusive em São Paulo, né, na Zona Leste, em São Paulo. Tem o mestre Pedro Peu, que trabalha aí na Zona Leste com capoeira em São Paulo, na comunidade, no Rio de Janeiro e na Bahia. Então, a gente agradece. No dia 22, a gente já vai estar lançando essa campanha em algumas redes sociais. Nas redes sociais já está. A gente vai lançar oficialmente, ela já pode ser doada, o link já está funcionando para que possa ser doado. E a gente conta com o apoio de todos e todas para que a gente consiga botar comida na mesa dos nossos irmãos e irmãs que estão passando necessidade nesse momento. Aquele abraço, muito axé para vocês e força na luta. Abraço, Oxum, obrigado. A gente vai disponibilizar também o link da campanha na descrição do vídeo e a gente vai com certeza tirar matérias aí divulgando a campanha dos capoeiristas da capoeira contra a fome, é algo importante nesse momento, né? Bom, eu vou encaminhando aqui para o encerramento do programa. Deixa só rapidinho, eu queria agradecer o mestre Oxinho e espero aí que após a pandemia a gente possa fazer uma roda de capoeira juntos. Seria aí uma honra. Maravilha. E juntar, inclusive, mais mestres, fazer aí um evento em torno da capoeira. Seria, assim, para nós que estamos iniciando agora na capoeira, né, Juliano? Seria uma honra, além também de que seria um evento aí muito interessante. E como o Juliano colocou, a gente vai divulgar ainda mais as suas entrevistas, a sua participação aqui conosco, que para a gente é fundamental, dentro aí da campanha em torno da capoeira, também divulgar aqueles que estão aí na luta para manter a tradição da capoeira e tudo isso que você nos apresentou aqui. Joia, obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Juliano. Como você chama mesmo? Desculpe. Eu sou Isadora, desculpa, eu que acabei não me apresentando. Isadora, obrigado, Isadora. Obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado. Obrigada. É isso aí. Bom, Isadora, nós temos aqui alguns minutinhos para você ler os superchats, os comentários. Acho que tem algumas coisinhas aí. Dá uma boa noite para os companheiros da CELTV. É isso aí. Bem, nós tivemos a participação no chat do companheiro Cauê Transmonte. Jesus era um humano, acompanhou aqui conosco reunião de pauta Tição, que eu apresento reunião de pauta todos os dias.
Capaz, daqui a pouco eu até falar bom dia. Boa noite para o companheiro Tommy Lee Verga. Ele, inclusive, comentou: os companheiros acreditam que a ditadura agora deve escalar exponencialmente devido ao que estamos vendo nesse momento? Bem, parece que sim, né? Inclusive, se a esquerda continuar sem fazer campanha na rua, sem participar e fazer atos nas ruas, fazer uma campanha aí. Passo depois para o Juliano responder também. Felipe Riso, Orlando Andrade, boa noite, companheiro. Anderson Andrade Alex também está aqui. Tiago Pires, nosso companheiro de partido, de coletivo. Hernandes Menezes, Henrique Ares Araújo. Quem mais? E Eugênio Dias. Ele parabeniza a equipe da Causa Operária por trazer a capoeira para o debate. É isso aí, o coletivo está fazendo essa campanha em torno da capoeira, assim também como o Diário Causa Operária, todo o partido em luta aí, de fato em luta, porque bastante militantes aí estão fazendo capoeira. É isso. Uma ótima noite, então, para os companheiros da Causa Operária TV. Voltamos, Tição. Você que chegou agora, você pode voltar ao programa lá e pegar a vinheta nova que saiu do Tição, hein? A vinheta tá daqui, como diz meu pai, tá? Beleza? Volto lá para você ver como ficou legal a vinheta. E agora nós nos encontramos na próxima quinta-feira, às 19 horas. É isso, Isadora? Boa noite. É isso aí, boa noite, muito obrigada, companheiros que acompanharam, e dá para depois compartilhar o programa separadamente, procura lá no acervo de vídeos da Causa Operária, compartilha aí o programa, a entrevista com o companheiro, com o mestre capoeirista o Roxinho, e ajuda aí na divulgação. Tchau, tchau.